Olá, graça e paz, aqui quem fala é o irmão Manassés, da Igreja IBAN, em Itaquera. Estou passando para deixar uma palavra de Deus para a sua vida. Deus colocou um texto no meu coração, que se encontra em 1 Reis, o capítulo 17. Capítulo 17 conta-nos uma história de um homem chamado Elias. Elias, ele vai profetizar contra o Império do Norte. Essa parte do norte era uma parte idólatra, era uma parte que buscou a outros deuses, era uma parte que adorou a Baal, a Zera e a Astarote, deuses da fertilização e deuses da natureza. Acabe, ele foi um péssimo rei. Aliás, os reis da parte norte eram os reis terríveis, né? Ninguém deixou saudade. Ninguém marcou o seu reinado sendo um bom reinado. Isso é bem verdade que a dinastia, o reinado do norte, foi 209 anos. Depois foi destruído pela Síria e nunca mais retornou. Entre esses reis, a Bíblia diz de um rei chamado Acabe. Acabe casou com Jezabel. E segundo a Bíblia, esse casal foi um péssimo casal, um péssimo líderes. Eles introduziu imagem, poste ídolo, culto a prostitutas. Você passava em Israel, na parte norte, existia imagem nas paredes, existia imagem nos postes de Baal e de Azera. Por causa disso, o Senhor Deus, ele fechou os céus e também trancou a terra, gerou uma esterilidade na terra. O Senhor tinha falado, desde o Antigo Testamento, principalmente lá em Deuteronômio, no capítulo 11 e o capítulo 28, o capítulo 11 e o verso 14 diz assim: E darei a chuva da tua terra ao seu tempo, a temporã e a seródia, para que recolhas o teu grão, o teu mosto e teu azeite. Já em Deuteronômio 28, verso 23, diz assim: O céu que está sobre a tua cabeça será de bronze, e a terra que está debaixo de ti será de ferro. Veja, irmãos, que o Senhor tinha falado no livro da repetição, que é o livro de Deuteronômio, que se o povo buscasse ao Senhor, se o povo agradasse ao Senhor, se o povo andasse na direção do Senhor, os céus dariam sua chuva, os céus iam enviar chuva, a terra iria produzir, a terra iria crescer. Mas caso esse povo buscasse a outros deuses, caso esse povo se inclinasse a deuses feitos por mão de homem, o Senhor iria deixar o céu de bronze e de ferro. Bronze e ferro representa resistência, ou seja, eles iriam clamar, eles iriam pedir ao Senhor e nada iria acontecer. Então Elias, quando se apresenta diante de Acabe, ele se apresenta citando Deuteronômio 11 e Deuteronômio 28, quando ele diz assim, que os céus não vão dar mais chuva, os céus não vão enviar mais chuva. Essa situação foi uma situação muito difícil. Por quê? Se alguém dentro de Israel queria ver chuva descer, teria que sair até a fronteira para ver a chuva descer em outro lugar. Mas em Israel não. Em Israel, os céus está fechado. Em Israel, o céu está de bronze, de ferro. Em Israel, semente, erva, não produz nada. O céu está fechado e a terra está estéril. E veja que eles vão viver essa crise por 3 anos e meio. 3 anos e meio de uma crise que não tem fim. 3 anos e meio
que as pessoas estão morrendo, que as pessoas estão sofrendo, que as pessoas estão com medo. É uma crise que não passa. O agricultor sai da sua casa, olha para o alto e não vê nenhuma nuvem. O camponês sai para trabalhar e quando ele vai, talvez no seu quintal ou no seu terreno, não produz nada. E aí alguém pergunta, por que isso está acontecendo? Porque os céus estão fechados. E Isaías, ele disse que o Senhor dá ordem para enviar chuva. Veja, irmãos, que Elias, quando ele se apresenta, ele lança essa palavra, não vai acontecer nada. O profeta Elias, ele sai de uma região pequena, montanhosa, lá na parte da Galileia, até o presente momento, ninguém conhecia nenhum morador famoso de Tisbe. Até o presente momento, ninguém conhecia um profeta daquela região. E Elias, ele se apresenta no cenário, ele se apresenta de uma forma, lançando palavras para Acabe, para Jezabel. E veja, irmãos, que o profeta Elias é um homem que me chama a atenção e gera fé em mim. Por alguns altos e baixos que Elias tem. Elias, a Bíblia vai citar Elias 68 vezes. Nenhum profeta teve o seu nome tão mencionado igual o de Elias. Pelo menos 68 vezes fala o nome de Elias. Elias não tem um livro com o seu nome. Elias, por ser o leão dos profetas, Elias, por ser a pessoa talvez mais importante entre os profetas, não deixou nenhum livro. A história de Elias me chama muita atenção. Por quê? Elias, ele sai de um lugar simples, vai para o palácio, tem ousadia de profetizar diante de Acabe e de Jezabel. Depois Elias, veja comigo, Elias, ele vai para o Querite, do Querite ele vai para Sarepta, de Sarepta o Senhor vai cuidar dele, o Senhor vai alimentar ele. Depois Elias, ele se apresenta no capítulo da fama, que é o capítulo 18, ele se apresenta diante dos profetas de Baal e de Azera, o Senhor dá grande vitória para ele. Depois Elias, ele manda Acabe correr, Acabe corre, porque vai vir uma grande chuva. Depois Elias recebe uma notícia que Jezabel quer matar ele. Elias, ele está deprimido. Elias vai para dentro de um esconderijo. E me chama a atenção que Elias, primeiro, ele se esconde porque Deus manda ele se esconder. Depois, ele se esconde porque ele está com medo. E veja que Deus sempre cuidou de Elias. Os detalhes do amor de Deus para com Elias é algo extraordinário. E quais são esses detalhes, irmão Manassés? Vamos lá. Deus é tão detalhista com Elias que Deus vai enviar corvos. Deus é tão detalhista com Elias que vai enviar um anjo. Esse anjo vai tocar em Elias, vai dar comida quentinha na boca de Elias. Deus é tão detalhista com Elias que depois, dentro da caverna, o Senhor se manifesta em uma voz calma, branda, suave, acalma Elias e diz: Elias, meu amigo, você ainda tem muitas coisas para fazer. Você vai ungir Jeú, Azael e Eliseu no seu lugar. Elias tem altos e baixos. Elias é o retrato da humanidade. Elias é o retrato meu e seu. Há momentos que estamos colocando fogo, há momentos que a nossa fé é uma fé explosiva, nós acreditamos, vamos para o desafio, e há momentos que nós estamos desmotivados.
há momentos que nós não acreditamos. Há momentos que nós falamos assim, só eu fiquei. E há momentos que nós nos escondemos. É o retrato do homem. Mas o que eu quero falar nesse dia é o cuidado de Deus para com Elias. E como que Deus cuidou? Deus tira Elias de um lugar simples, e eu acho tremendo isso, porque Deus, ele tira o homem do monturo e faz se assentar no meio dos príncipes. Já pararam para pensar nisso? Deus tirou o camarada de uma geografia pequena e colocou ele no palácio. Lá do palácio, ele fala a palavra do Senhor, baseado em Deuteronômio 11, 28. Ele vai para o Querite. A palavra Querite significa tamanho certo. Lá no Querite, ele vai se esconder. Acabe, ele está procurando Elias em vários lugares. Isso é bem verdade que quando Elias ele se encontra com Obadias, mordomo e profeta do Senhor, ele diz, aonde o meu rei mandou, nós procuramos e não achamos você. Elias está escondido. O Senhor está escondendo Elias. E o esconderijo de Deus é algo tremendo. O Senhor, ele nos esconde. Há momentos que ele nos esconde. Há momentos que ele nos guarda. E no meio dessa crise, Elias está escondido. No meio dessa crise, o Senhor leva ele para perto das águas. Águas na Bíblia representa tranquilidade. Água na Bíblia representa calmaria. Talvez você, nesse dia, está ansioso, ansiosa, preocupado, como vai pagar as contas, o que vai fazer. Mas o Senhor, ele vai tranquilizar você. O Senhor vai acalmar você. O Senhor ia mostrar para Elias que quem tem o controle da história não é Acabe. Quem tem o controle da história não é Jezabel. Quem tem o controle da história é Deus. Quem tem o controle de todas as coisas é o Senhor. Eu quero dizer para você e fortalecer a sua fé que Deus tem um controle de todas as coisas. Quando o rei Herodes falou que iria matar Pedro, Pedro estava descansando. Pedro estava dormindo. Pedro estava tranquilo. Por que ele estava tranquilo, irmão Manassés? Porque Pedro sabia, a vida dele pertence a Deus. A vida dele está na mão do Senhor. O que faz eu estar aqui, o que faz você não perder a sua fé, não perder a sua crença, não perder a sua confiança, é porque você sabe que a sua vida está na mão de Deus. Que a história não fugiu da mão de Deus. Não será uma pandemia, não será uma enfermidade que vai destruir com a história. A minha e a sua história está na mão de Deus. O Senhor ia mostrar isso para Elias com detalhes. O Senhor ia mostrar isso para Elias com profundidade. O Senhor vai dizer, Elias, você vai ficar aqui no meio das águas, você vai beber um pouquinho dessa água, você vai se alimentar um pouco. Olha como que Deus cuida do profeta. O profeta, de manhã e à tarde, ele recebe visita. Isso aqui, irmãos, é para nós glorificarmos ao Senhor. O Senhor, ele vai cuidar dos mínimos detalhes, ele vai trazer comida, carne na boca de Elias. E aí vem um detalhe, quando Elias ele está naquele esconderijo, guardado, o Senhor vai ensinar algumas coisas para o profeta. E uma das coisas que o Senhor vai ensinar para o profeta é que naquele ribeiro, que naquele deserto, naquele Querite, o Senhor ia ensinar para ele que o Senhor ia trabalhar nele. Irmãos, o Querite é lugar de treinamento. O Querite é lugar de treinamento. Eu vou dizer isso novamente. Os querites que você vive, os querites que você está passando, os querites que você vai passar, talvez em 2020, Deus vai usar esses querites para te treinar.
Deus vai usar essa situação para deixar você melhor. Veja, irmãos, que os maiores líderes, os grandes líderes, os homens mais poderosos cresceram na faculdade superior do deserto. Moisés ficou 40 anos no deserto. No deserto o Senhor foi tirando o Egito de Moisés. No deserto o Senhor foi tirando as sandálias egípcias de Moisés. No deserto o Senhor foi tirando a pintura egípcia de Moisés. No deserto o Senhor foi tirando a pessoa que Moisés matou. No deserto o Senhor foi mexendo no caráter de Moisés. Foi modelando Moisés. Foi trabalhando em Moisés. E quando o Senhor viu que Moisés estava preparado, ele saiu do deserto. Jefté também é um homem que saiu humilhado de casa, foi para o deserto. Lá no deserto, Deus modelou o caráter de Jefté. Lá no deserto, Deus preparou o caráter de Jefté. E depois Jefté, ele vem do deserto para ser um capitão. O próprio Jesus também passou pelo deserto. No deserto, o Senhor Deus ensinou Jesus. O apóstolo Paulo, o grande líder do Novo Testamento, ele passou 3 anos e meio no deserto da Arábia. E lá no deserto o Senhor foi trabalhando nele, foi mexendo nele, foi cuidando dele. E quando o Senhor viu que Paulo estava preparado, estava pronto, o Senhor apresentou Paulo. Por quê? Porque deserto é lugar do Senhor preparar líderes. Deserto também é lugar de ser dependente de Deus. Veja, irmãos, que Elias está no deserto. Ele está naquele querite. As águas estão abaixando. As águas estão terminando. As águas estão abaixando velozmente. Dia após dia, a água está acabando. E Elias está preocupado. O que vai acontecer nesse riacho? O que vai acontecer nesse deserto que eu estou instalado? O texto diz que o Senhor, ele vai enviar os corvos. Irmãos, corvos, segundo a Bíblia, corvos, segundo a palavra do Senhor, nós temos a visão que os corvos é um tipo de animal impuro. Os irmãos se lembram bem, quando Noé, ele abriu a porta da arca, ele enviou um corvo. Esse corvo que Noé, ele enviou, o texto diz que esse corvo não voltou. Por quê? Porque aquele corvo se alimenta de carcaça. Aquele corvo se alimenta de carcaça de animais. E aquele corvo não retornou. Então, para um judeu, o corvo ou os corvos representavam imundície. Lá em Levítico capítulo 11, verso 13 até o verso 15, quando foi classificado as aves, essas aves que eram impuras, o corvo também estava inserido ali. Agora eu imagino Elias olhando para aquele corvo. Em vez de trazer uma carniça, trouxe algo de bom. Elias, quando vê aquele urubu, ele vai entender algo. Que Deus está acima de Acabe. Que Deus está acima daquela crise. Que Deus está acima de Jezabel. Que Deus está acima de todas as circunstâncias. Sabe de uma coisa, meu irmão? Sabe de uma coisa, minha irmã? Deus está acima dessa crise. Eu vou dizer isso novamente. Deus está acima dessa crise. E aí você vai repetir aí na sua casa, você vai repetir no seu lar, e você vai dizer, os céus não estão em crise. Deus está no controle. Deus queria dizer para Elias, Elias, eu estou no controle de todas as coisas. A última palavra não vem da enfermidade. A última palavra não vem da doença. A última palavra não vem do governador. Aliás, a Bíblia diz que a última palavra vem de Deus.
Deus vai usar algo impuro. Deus vai usar algo insignificante. Deus vai usar algo que Elias não esperava. Eu tenho a certeza que Deus vai usar aquilo que você não espera. Deus vai usar aquilo que você não está esperando. Uma vez Mardoqueu falou assim: socorro e livramento vem do outro lado. Se o rei Assuero não pode me ajudar, se o rei Assuero não pode fazer nada por mim, se a rainha Esté não pode fazer nada por meu povo, o socorro, o livramento vem do outro lado. Eu quero profetizar sobre a tua vida, eu quero profetizar sobre a sua casa, sobre a tua vida financeira, sobre a tua vida emocional, espiritual, que socorro e livramento vem do outro lado. Em outras palavras, o Senhor está dizendo: Elias, eu já mandei o suprimento para você. Quando Abraão subiu com seu filho no Monte Moriá, 3 dias subindo, ele teve uma surpresa. Deus já tinha preparado um cordeiro para ele. Eu sei aonde a minha fala chegar. Deus já está preparando um cordeiro para você, para sua casa, e o nome do Eterno vai ser glorificado. Porém, o texto vai dizer que o querite vai secar. E aí o que vai acontecer agora? Elias vai morrer? Elias vai morrer de fome? Elias vai morrer desnutrido? Elias falou e a crise passou por cima dele? Não. Eu vou dizer isso novamente, não. A crise não pegou Elias. A crise não alcançou Elias. Quando a crise chegou no ribeiro, Deus deu uma direção para Elias. Ah, irmãos, como eu amo isso, falar em direção. Quantas pessoas que estão se perdendo, quantas pessoas que vão se perder, quantas pessoas que não estão chegando em lugar algum porque não tem direção, quantas pessoas que estão perdendo tudo, quantas pessoas que vão perder tudo porque não tem direção. Existe um texto que diz que Josafá, no final da sua história, os barcos foram quebrados porque tomou direção errada. E eu tenho a certeza que os seus barcos, os seus negócios, a sua vida não vai se quebrar. Porque Deus tem direção para você. Deus tem direção para a sua casa. Quando Agar estava sem direção, quando Agar estava atordoada, quando Agar estava vendo que o seu filho não parava de chorar, Deus bradou do alto e falou: Agar, eu te dou uma direção. Eu não vou dizer eu sinto, eu vou dizer eu tenho a certeza, Deus vai te dar direção. E o nome dele será glorificado. A água está acabando e o que fazer? Irmãos, quando os recursos humanos se acabam, entra a providência divina. Eu vou dizer isso novamente. Quando os recursos humanos acabam, entra o recurso divino. Quando não tinha mais saída para Ruth e para Noemi, que elas estão em uma cidade totalmente diferente, que estão aproximadamente 900 quilômetros de Moabe em Belém, e que perdeu o esposo e os filhos, uma notícia do alto chega: Deus visitou Belém novamente. Deus visitou a cidade novamente e elas voltaram. É uma mensagem profética para você. O teu querite que está secando, quando o teu querite secar, quando o teu querite você olhar e ver não tem mais nenhuma água, saiba de uma coisa: os recursos do alto vai te alcançar. E a segunda coisa, para eu encerrar a minha fala,
em meio a uma sequidão, em meio a uma crise, em meio a um momento de adversidade, Deus diz para Elias: Elias, sai daí e vai lá para Sarepta. Olha que coisa, irmãos. Como que Deus ama Elias. Como que Deus cuida de Elias. Como Deus, Ele mostra o seu amor para Elias. E aí eu encerro a minha palavra dizendo: o Deus que cuidou dos mínimos detalhes de Elias é o Deus que cuida de você. O Deus que cuidou das necessidades de Elias é o Deus que cuida das suas necessidades. Uma vez o Senhor falou: eu cuido do lírio do campo. Irmãos, Deus cuida de todas as coisas. Tenha certeza que em meio a essa crise, Deus está cuidando de você. Que Deus em Cristo te abençoe. Amém? Eu quero orar com você. Senhor Deus e meu Pai, eu quero apresentar a cada irmão da igreja, eu quero apresentar a cada um, o pai de família, a mãe de família, o sacerdote da casa, o filho, a filha, que o Senhor possa revelar o seu amor, que a tua bênção possa alcançar de uma forma especial e que o teu nome venha a ser glorificado. Como o Senhor cuidou dos mínimos detalhes da vida de Elias, nós sabemos que é o Senhor que cuida dos mínimos detalhes da nossa vida, da nossa história. Peço, Senhor, que continue nos abençoando para a glória do seu nome. Amém? Aproveite esse momento, se inscreva no canal para receber vídeos, palavras e certamente você será abençoado. Amém? Compartilhe com o seu amigo, compartilhe com alguém da sua família, dá um clique aí e certamente você vai ser abençoado. Amém? Que Deus em Cristo vos abençoe.